Bom dia, pessoal. Sexta-feira, finalmente. Semana acabando e acabando bem para o Brasil, acabando tensa para a América do Sul e no mundo ainda a polarização da guerra comercial entre Estados Unidos e China. É assim que começa esta sexta-feira, são 7 horas da manhã. Hoje é dia 17 de outubro de 2025 e eu sou o Fábio Panunzio. E na próxima hora nós vamos repassar o que aconteceu ao longo do dia de ontem, antevendo no que for possível o dia de hoje. E as manchetes hoje são as seguintes. Olha, ontem aconteceu o tão esperado encontro entre Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira. E foi um encontro considerado numa nota conjunta como muito produtivo por ambas as partes, o que deixou sem voz, sem fala, sem discurso, os dois traidores da pátria que estão lá nos Estados Unidos fazendo o que podem para atrapalhar o nosso destino, né? Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, ou seja, Sancho Panza e Dom Quixote, que me desculpe aqui o Miguel de Cervantes, que é um escritor brilhante, tem talvez a obra mais importante da literatura mundial, mas a tosquidão desses dois personagens é algo que chama a atenção, porque eles continuam movendo uma guerra insana, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Tem uma passagem no Dom Quixote que é muito interessante, acho que capítulo 22, quando eles se encontram no meio da caminhada louca do Dom Quixote, com presos que estão sendo conduzidos para as galés do rei da Espanha, né? Vão virar remadores lá, porque foram condenados ladrões, um deles é poeta, enfim. E o Dom Quixote se mete numa enrascada, porque ele, muito contrariado com o sistema de justiça, ele liberta os presos. Ele consegue driblar os guardas e solta os presos. E depois de soltos, os presos se voltam contra ele pela tolice que fez, né? Já que o principal dele, chamado Ginés, esse sujeito se diz mesmo, aceita que é um ladrão conhecido e lidera a rebelião e acaba apedrejando o Dom Quixote. É mais ou menos o que está acontecendo com o nosso Sancho Panza, Paulo Figueiredo, e com o Dom Quixote Bolsonaro SP, Eduardo Bolsonaro, famoso bananinha lá nos Estados Unidos, né? Mas, enfim, a química continua rolando, a petroquímica, segundo o Lula, né? E as declarações ao final da reunião são muito alviçarias, né? A primeira delas dava conta de que o ambiente foi descontraído, né? Foi quase divertida essa reunião e agora prosseguem as negociações para um encontro entre Lula e Trump, provavelmente no dia 28, na cúpula da Malásia. Ao mesmo tempo em que Brasil e Estados Unidos se aproximam, Estados Unidos e Venezuela se afastam, né? Porque manobras militares norte-americanas no Mar do Caribe, muito perto da capital da Venezuela, são uma verdadeira afronta, né? Uma ameaça permanente ali no calcanhar do Maduro, que o Trump não esconde, quer ver fora do governo da Venezuela. Gente, aqui tratando dos assuntos internos, nós temos hoje no site do ICL Notícias, vocês vão ver já, só deu a Amanda Miranda, nossa repórter lá em Santa Catarina, que não se cansa de denunciar os malfeitos dos bolsonaristas daquele estado, que não são poucos, né? Ontem, a deputada federal Ana Lima, a deputada do PT lá de Santa Catarina, protocolou uma representação na PGR contra quem? Júlia Zanata e Zé Trovão. Por quê? Porque estão traficando dinheiro para uma empreiteira que faz obras não só no município de Laguna, mas em vários municípios catarinenses. E daqui a pouco, a autora da denúncia, Amanda Miranda, vai estar aqui contando para a gente o que foi isso. E, ao mesmo tempo, a Amanda vai falar também sobre aquele espetáculo que aconteceu numa pequena cidade lá de Santa Catarina também, que contratou Zezé de Camargo e Luciano para um show por R$450 mil. E nesse show, o Zezé de Camargo fez lá um pequeno discurso a favor da anistia, uma coisa totalmente extemporânea. Sabe quanto custou? 450 mil, e isso é mais de metade de toda a verba de cultura desse município, tá? Daqui a pouco a Amanda conta pra gente. E hoje nós vamos ter o Lula, Costa Pinto, falando sobre a leitura de Maquiavel pelo presidente Lula. Finalmente aplicou punições aos infiéis, né? Está aplicando punições aos infiéis. Por enquanto, o que se sabe são apenas 2 demissões nas diretorias da Caixa Econômica Federal, mas podem chegar a quase 400 essas demissões, né? E você vai ver como o Instituto Data Alex, Sedilex, é profícuo e eficiente nas suas previsões. Ontem nós erramos muito, mas hoje não erramos nada. Bom dia, Alex.
Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade. Então, Panunzio, ontem foi 100% de acerto. Então, nesses 10 jogos, assim, a gente acertou 5. Então, a gente manteve na média de 50% de acerto aqui do Instituto, hein, Panunzio? Vamos nessa. Tá bom. Tá Nossa ótimo. meta é essa mesmo, né? 50% significa ou é ou não é. Isso né? mesmo. Então, mas só que nós temos que explicar a maneira, a nossa metodologia para as pessoas, né? Porque a gente toda vez divulga uma pesquisa tem que falar de metodologia. E a metodologia do Alex é aquela metodologia chamada copo meio cheio, copo meio vazio. Porque no programa de ontem nós tomamos uma surra da gente mesmo. Sim. A gente errou quase tudo, deu 20% de acerto só. Isso, foi uma vergonha, eu não acreditei. De 7 a gente acertou Palmeiras e Mirassol, erramos todo o resto. O Alex ficou tão chateado que hoje foi preciso eu passar na casa dele para buscá-lo para vir fazer o programa, senão ele não viria. Isso mesmo, senão eu Mentira. estaria em casa. Mas vamos lá. Bom, e aí ontem ele fez uma série de previsões, como vocês devem se lembrar aqui na abertura do programa, e você vai ver que ele acertou todas, ou seja, 100% de acerto. Muito melhor que muito instituto de pesquisa de verdade por aí, que também erra muito, né, Alex? Mas Isso a gente mesmo. pelo menos admite os erros. Então vamos botar o VT de ontem? Bora. O Alex prevendo os resultados da rodada da noite, tá? Ontem às 7 da manhã. Roda aí, Alex. Bora. Opa. Opa. Do Grêmio contra o São Paulo. Ó. Fluminense e Juventude será uma vitória do Fluminense. E no clássico Bavi, entre Vitória e Bahia, eu creio que o Vitória vai sair vitorioso desse confronto, Panunzio. Ô, Alex, mas faltou o primeiro. Põe de novo aí pra gente ver qual foi o resultado do primeiro. Vamos lá. Pera aí que entrou truncado. Foi. Grêmio e São Paulo será a vitória do Grêmio contra o São Paulo. Grêmio. Ó. Fluminense e Juventude. Foi, Panunzio. Bom, beleza. Então vamos lá. Agora, e o que foi que aconteceu de verdade, Alex? Então, Panunzio, ontem algo surpreendente, eu não sei o que aconteceu, que a gente conseguiu prever tudo. E ontem o Grêmio ganhou de São Paulo 2-0, 2 gols do Caio Vinícius. O Fluminense ganhou de 1-0, teve muita confusão ali no final do jogo. Os jogadores do Juventude saíram do jogo ali, se retirar da partida, porque houve alguma polêmica, porém eles não entenderam muita regra. E o Fluminense ganhou de 1-0 o gol do Thiago Silva ali contra o Juventude. E no clássico Bavi, Panunzio, esse estava difícil, porém com a nossa análise, nossas experiências aqui no mundo do futebol, a gente conseguiu acertar 2-1, ganhou fazendo gol ali no segundo tempo. E o Vitória conquistou essa vitória no clássico baiano ali contra o Bahia, Panunzio. Muito bom. Olha, a Lúcia Fernandes aqui na nossa área de comentários está dizendo assim, bom dia, Alex. Segunda-feira vou aceitar seus parabéns pela vitória do Flamengo, hein? Isso aí não vai acontecer não, Panunzio. Pois é. Gente, então é isso. DataLex, SEDLex é um instituto de pesquisa que tem a honra de vez em quando acertar tudo, mas de vez em quando também erra tudo. Então, na média, nós estamos indo aí mantendo a nossa tradição aqui de 50% de margem de erro, né? Você já sabe, porque a nossa metodologia é muito simples. É um instituto cujas rodadas levam em consideração apenas a opinião de um entrevistado, que é o Alex, que também faz a tabulação, confere os resultados e depois vem aqui pedir desculpa pelos erros, que são muito comuns, infelizmente. Isso mesmo, Panunzio, lembrando que eu já vou dar um palpite aqui, não estava programado. Palmeiras e Flamengo falam que é uma final antecipada, mas eu acho que é mais um jogo que vai ter no campeonato, vale apenas 3 pontos. O Palmeiras vai ganhar de 1-0 o gol do Andrés Pereira e vai seguir ali rumo ao título, Panunzio. Tá bom, hein? Sem a nossa audiência aqui tá revoltada com isso, viu? O pessoal tá revoltado demais. Mas... Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. O Alex só faz essa tabela, mostra ela aí. Mostra ela aí, Alex. Foi. Por quê? Porque o Palmeiras está lá na ponta, tá vendo só? Porque se tivesse o Corinthians lá, tem certeza que essa tabela não apareceria aqui. A gente faria um jeito do Palmeiras estar na frente, Panunzio. Eu erraria de qualquer forma ali. Não confie na gente quando o assunto é futebol. Eu porque não entendo nada e o Alex porque é palmeirense assumido, tá? Sim, o menos clubista possível. Valeu, Panunzio. Tá bom, beleza. Então vamos continuar, gente? Vamos lá para a previsão do tempo. Hoje o pau tá quebrando no sul do país, hein? Uma frente fria entrando pelo Paraguai, arrebentando aqui. Olha, tá no mapa aqui da previsão. Vou até colocar para vocês, porque hoje nós temos as 3 cores dos alertas de tempo inclemente, de tempo impiedoso, né? Ao mesmo tempo aqui entre o sul do Paraná e a região de Erechim, lá no Rio Grande do Sul, né?
Lá no Rio Grande do Sul e no extremo sudoeste de Santa Catarina é que tem a situação mais grave. E aqui é grave mesmo, tá? O que o INMET está falando para a gente? Olha, chuva superior a 60 milímetros. 60 milímetros são 6 centímetros de água sobre o chão, tá? Ou maior até do que 100 milímetros por dia. Mas com vento, com muito vento, vento que pode superar 100 km por hora e a situação meteorológica pode ser agravada ainda por queda de granizo. Por isso, está previsto aqui grande risco para edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores, alagamentos, transtornos no transporte rodoviário para essa regiãozinha aqui, olha, do extremo oeste do Rio Grande do Sul e também extremo sudoeste de Santa Catarina, né? Vamos voltar para o mapa aqui agora, porque tem outros alertas. Eu vou tirar essa figura daqui. Tem um alerta de menor gravidade, esse aqui praticamente abarca toda a região sul, menos o litoral. Vamos saber o que está previsto aqui, olha. Chuva superior a 60 milímetros ou 100 milímetros por dia, portanto vai chover a mesma coisa que lá mais perto da fronteira. Ventos superiores a 100 km por hora, queda de granizo, é a mesma coisa. Portanto, gravidade grande aqui para essa região. Vocês aí do sul do país se acautelem, tá? E tem um outro alerta amarelo, também um alerta de tempestade, mas com risco um pouco menor. Chuva de 20 a 30 milímetros, acumulando 50 milímetros por dia. Ventos não tão intensos, mas ainda assim bastante importantes, na casa de 40 a 60 km por hora e também risco de queda de granizo, tá? E isso vai mudar o tempo no fim de semana. Quem espera aqui no Sudeste, por exemplo, que nós tenhamos um fim de semana aproveitável, pode dar um jeito de sair do trabalho mais cedo hoje, tá? Porque amanhã e domingo, principalmente domingo, vai ser dia de tempo muito severo, tá? E eu vou agora diminuir aqui o tamanho do meu mapa para que a gente possa ver temperaturas nas principais regiões do Brasil. Olha aqui, ó, aqui nessa região aqui no sul, hoje o INMET coloriu essa região aqui, olha, que eu falei, né, o oeste do Paraná e de Santa Catarina com cor preta aqui, ó, de tão grave que está a coisa, tá? Então vamos lá, temperaturas máximas e mínimas. Porto Alegre amanheceu com 17, vai a 24, Florianópolis, pancadas de chuva, vai a 25, Curitiba também pancadas e trovoadas, vai a 26, São Paulo terá 34 graus de calor hoje, né, quente aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, a temperatura chega a 32, portanto, carioca, vocês perderam no termômetro para nós, hein? São Paulo está ficando poderosa. Em Vitória, a temperatura chega a 30 graus com nuvens no céu. Em Belo Horizonte, muitas nuvens também, máxima de 33, mas não há previsão de chuva. Em Goiânia, poucas nuvens, um inferno lá, 35 graus de calor. E Brasília também, poucas nuvens, hoje não chove, 31 graus. Em Campo Grande, diferente, né? Muitas nuvens, pancadas de chuvas isoladas. Olha, o bom é que aqui no Mato Grosso do Sul, essa chuva está molhando o Pantanal, né? E aí o risco daqueles incêndios prolongados que nós tivemos nos últimos anos é menor. Olha, a previsão para Campo Grande, muitas nuvens, pancadas de chuva, temperatura vai a 34 graus. Em Cuiabá vai a 37 graus e também terá pancadas de chuva isoladas. Porto Velho vai a 32 a temperatura, Rio Branco também 32, Manaus também 32, em Boa Vista 1 grau a mais, 33, em Macapá 32 graus, 33 graus em Belém, 24 graus, aliás, 32 graus em São Luís, Teresina 37 graus, em Fortaleza 30 graus, 31 graus em Natal, João Pessoa com 30, Maceió com 29 e Aracaju com 28. Em Salvador, a temperatura vai ser também de 28 graus, né? E pode chover aqui no litoral desde o Espírito Santo até o sulzinho, até o norte da Bahia. A previsão é de chuva para hoje, tá bom? Então vamos passar agora o noticiário. Vou apresentar para vocês a capa do ICL Notícias de hoje, para que vocês tenham uma ideia do que está rolando na nossa agenda aqui, na nossa agenda temática, né? O site abre com essa foto. Aliás, a foto foi uma péssima escolha, hein? Foto cuja fonte foi a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, mas tiraram as fotos lá, que parece que o Mauro Vieira está estendendo a mão e o Marco Rubio não quer pegar, tá? Vou mostrar para vocês essa foto aqui. Aqui no nosso site, a foto foi cortada porque aquela foto não representa o espírito dessa reunião aqui. E o título é A Química Continua, reunião entre Vieira e Marco Rubio foi produtiva. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, mais uma vez Bolsonaro vai virar alvo de uma investigação judicial porque o ministro Alexandre de Moraes autorizou
abertura de um inquérito sobre as interferências de Bolsonaro na Polícia Federal. E vocês estão sabendo da escaramuça entre Gilmar Mendes e Luiz Fux, né? O clima está bem ruim entre eles. Ontem, a Mônica Bergamo informou para a gente que eles tiveram uma conversa bastante dura lá num dos intervalos de sessão do Supremo. O Fux disse que estava de mal com o Gilmar Mendes porque o Gilmar Mendes vive falando mal dele. O Gilmar Mendes confirmou, falou, não, falo sim, só que eu falo em público, eu não falo pelas costas como você. E aí quebrou o pau, os ministros que entravam e saíam lá no ambiente onde os dois estavam brigando, não ficavam na discussão porque estavam constrangidos até com o clima, tá? E aí o ICL está contando os bastidores disso, né? O Fux abandonou o plenário do Supremo e saiu de lá. Fux que está numa fase terrível, hein, ministro? Bom, vamos falar agora sobre as artes do ofício de Amanda Miranda, nossa repórter lá em Santa Catarina, ela que bombou essa semana, hoje ela está em todo o site do ICL. Tá aqui, olha, essas duas matérias que estão aqui nos nossos destaques são matérias da Amanda que daqui a pouco vai contar para nós o que significa, né? A primeira reportagem repercutindo um assunto que nós divulgamos aqui no ICL, por intermédio das matérias da Amanda, dando conta das traficâncias de Júlia Zanato e Zé Trovão em benefício de uma empreiteira que faz obras no município de Laguna, lá em Santa Catarina, contra a vontade do prefeito, tá? Prefeito do PL, os dois deputados também do PL, mas eles estão às turras lá, uns e outros, porque tem treta nesse negócio. A Amanda vai contar isso pra gente. E aqui embaixo, né, aquele show do Zezé de Camargo e Luciano, esse show em que o Zezé de Camargo fez uma pregação lá a favor da anistia, dizem, né, os bolsonaristas sempre dizem isso, Lei Rouanet, mas o Caetano Veloso, Lei Rouanet, mas Chico Buarque, Lei Rouanet, comunistas mantidos pela Lei Rouanet. Mas os sertanejos bolsonaristas, para eles não tem Lei Rouanet. Aliás, a Lei Rouanet não é nada do que dizem, né? A Lei Rouanet é uma lei que autoriza empresas a investirem até 4% do imposto devido no financiamento de obras culturais de interesse do país, né? Mas os bolsonaristas não, eles atacam mesmo ao cofre das prefeituras, tá? E esse show do Zezé de Camargo lá em Santa Catarina, ele custou 65% do orçamento para a cultura do município de Porto Belo. 65%, um único show, hein? Um único show, tá? 65%. Pagaram um cachê de R$450 mil. O orçamento da área da cultura na prefeitura para o ano inteiro é de 700 mil. Veja como os bolsonaristas gastam bem o dinheiro público, não é? E a Amanda daqui a pouco vai estar aqui para contar isso para nós, tá bom? Olha, um comunicado da Embaixada Americana, né? O comunicado da Embaixada Americana está chamando a atenção para os problemas de logística da COP30. A gente sabe que a Embaixada Americana tem sido porta-voz de um lobby contra o Brasil o tempo todo, com muito atrevimento e tudo mais, mas agora eles estão trazendo aí alertas em relação a esse evento, que além da implicância com o Brasil, vai reunir gente do mundo inteiro para discussão de temas ambientais, aos quais também é avessa a administração Trump, tá bom? E olha, temos também a história de uma professora que fez o concurso da USP, foi avaliada pela banca, passou em primeiro lugar, ela é negra, e contra a aprovação dela, muitos outros professores que pleiteavam a mesma vaga se insurgiram e conseguiram anular a contratação dessa senhora, tá? Dizendo que ela era amiga do pessoal da banca e tudo mais, no que está sendo tratado com mais um caso de racismo em meios acadêmicos, e a gente vai saber o que é isso ao longo da edição de hoje, tá bom? E só para terminar aqui, entre os destaques, vou dizer para vocês, repetindo aqui, que daqui a pouco nós teremos conosco aqui o Lula Costa Pinto, já. Ele já vai falar com a gente, já está no jeito. Então vamos chamar o Lula para a gente conversar com ele, que nós temos 3 assuntos importantes hoje. Lula, bom dia, meu caro Lula. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos assiste. Lula, estava falando aqui, esses dias todos aqui, que o Lula precisava ter lido Maquiavel antes de começar a governar, para não ter a tolerância que tem para com gente que sabota abertamente o governo. Na semana passada parece que leu Maquiavel, né? E começaram as demissões. A gente soube das demissões de 2 funcionários da Caixa e essas demissões de cargos de confiança nominados por gente da qualidade de um Ciro Nogueira, de um Antônio Rueda, elas podem começar a cair a centenas, né? Conta para nós como é que é o contexto da aplicação dessas sanções do Lula aos infiéis.
Maravilha, Fábio. Na verdade, o Lula leu Maquiavel há muito tempo. O que acontecia era, havia muita gente ao lado dele desaconselhando as aplicações, né, das regras, das bulas maquiavélicas, né, para organizar e estruturar o governo. E o que aconteceu essa semana foi que o Lula começou a operar o que deveria ter sido feito há muito tempo. E a primeira grande espanada vertical se deu na Caixa Econômica Federal, aonde neste momento já se contabiliza mais de 40 demissões de diretores, de vice-presidentes e de assessores especiais. Vejam bem, assessores especiais da presidência com salários de até R$ 40 mil, com remuneração de até R$ 40 mil, não concursados, né, dentro da Caixa, e que eram ligados a Ciro Nogueira, a Antônio Rueda, a Arthur Lira, alguns até a Eduardo Cunha ainda, e remanescentes do período em que essa turma do centrão ou da extrema-direita entrou nos órgãos públicos durante o período de Michel Temer, logo depois da deposição da presidente Dilma Rousseff. O mesmo aconteceu na Codevasf. Codevasf, que é o órgão público campeão dessas emendas de influência, das emendas PIX, que são dotações orçamentárias obrigatórias, como as reportagens da repórter Amanda Miranda vêm revelando em Santa Catarina, e que no caso da Codevasf se reproduzem em todo o país. A Codevasf, que ganhou uma abrangência nacional, existe escritório da Codevasf, que é Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, Rio Parnaíba, tinha uma abrangência regional na região da Sudene, no Nordeste, que abriga todo o Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, e hoje a Codevasf abrange todo o país, vai do Acre a Recife, descendo para Goiânia, Palmas, né, e aonde há escritórios e aonde se executam emendas orçamentárias dessas emendas obrigatórias, essas emendas impositivas que são colocadas no orçamento da União. Né? Então, também houve uma vassourada na Codevasf, no Banco da Amazônia, na Sudene, né? Está havendo um processo semelhante ao da Caixa no Banco do Brasil. E isso é muito saudável, Fábio, para organizar o governo dentro da filosofia e do programa que o Palácio do Planalto quer. E isso esvazia as lideranças de oposição, as lideranças do Centrão no Congresso Nacional. Então, o que aconteceu essa semana foi o início de um processo lógico de retorno da governabilidade ao Palácio do Planalto, à liderança do governo na Câmara, né? E na próxima quinta-feira, dia 23, você falou disso aqui ontem, eu acho, ou anteontem, né? Haverá uma audiência de informação, de equalização de informação no Supremo Tribunal Federal, chamada pelo ministro Flávio Dino, para resolver essas questões das emendas impositivas, das emendas secretas ao orçamento. Muito bom. Lula, outro fato muito importante, e aqui eu tenho chamado a atenção todo dia de manhã, para a proximidade entre esses eventos e a cidade que vai sediar a COP, né, que é Belém do Pará, está a 2.000 e poucos quilômetros de Caracas, capital da Venezuela, e tem aviãozinho dos Estados Unidos, aviãozinho não, aviãozão, né, bombardeiro B-52 rodando ali. Mas eu quero ler para você, porque a despeito dessa preocupação no campo da diplomacia, porque isso pode sim, efetivamente, criar consequências aqui no Brasil, criar essas por aqui, nós tivemos ontem, finalmente, a reunião entre Marco Rubio e o chanceler Mauro Vieira, e foi muito bom o resultado. Houve um comunicado conjunto, vou até mostrar para vocês aqui, vou botar na tela, porque eu quero ler uma nota curtinha. Está aqui, olha, declaração, bota aí para mim, Alex, por favor. Declaração conjunta do ministro das Relações Exteriores e do representante de comércio dos Estados Unidos. Foi publicado em inglês, em português, lá e cá, tá? Então, o teor é o mesmo. E a nota diz o seguinte: hoje o secretário do Estado
Marco Rubio e o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, se reuniram com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e mantiveram conversas muito positivas sobre comércio e questões bilaterais em andamento. O secretário Rubio, o embaixador Greer e o ministro Mauro Vieira concordaram em colaborar e conduzir discussões em várias frentes no futuro imediato, além de estabelecer uma rota de trabalho conjunto. Ambas as partes também concordaram em trabalhar conjuntamente pela realização da reunião entre o presidente Trump e o presidente Lula na primeira oportunidade possível. Essa primeira oportunidade é já na semana que vem, no dia 24. Agora, o que eu quero mesmo te mostrar, Lula, é isso aqui, olha. É como eu tenho maior apreço pelo Cervantes, tá? E pelo Don Quixote. Não estou depreciando, não. Sei da importância dessa obra literária. Mas que o Paulo Figueiredo parece o Sancho Panza, né? E o Bolsonaro, o SP, o tal do Bananinha, parece o Don Quixote na sua loucura, isso parece. Olha só o que eles escreveram ontem. Pensa numa nota que não diz nada. Encontramos, conversando, foi muito legal, uma hora vamos encontrar para conversar mais. Diz o despeitado e invejoso Paulo Figueiredo. E aí o Bananinha, olha aí, coloca uma foto dele em frente ao Departamento de Estado lá nos Estados Unidos e um monte de bandeirinha do Brasil escrito nós venceremos. Venceremos o quê mesmo, hein, Lula? Porque nem se tratou de Bolsonaro, não foi mencionada a palavra Bolsonaro nessa reunião, né? Pois é, Fábio, é um clichê das coberturas de guerra dizer que na guerra a primeira morte é a da verdade, né? Nesse caso aqui, estamos em guerra, numa guerra tarifária com os Estados Unidos, declarada por eles, né? Mas nessa guerra tarifária, a primeira morte foi a da mentira, né? Foi a da mentira e mortos os mentirosos, os despojos já foram removidos da Casa Branca, da Secretaria de Estado, porque há uma determinação agora do secretário de Estado, Marco Rubio, né, para que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, que se jactavam de ter relações diretas com o gabinete dele, do Marco Rubio, não tenham mais acesso à Casa Branca, né? Ou seja, eles perderam, playboys, né? E terão que sair de cena. O assunto, né, Bolsonaro, que foi o argumento colocado para criar toda essa tensão e criar uma punição ilegal e injusta ao Brasil na questão tarifária, acabou. Abriu-se a conversação entre os dois governos, entre as duas chancelarias, né? E nesse assunto você tem em pauta a questão tarifária, que já aperta os calos americanos com o início da alta inflacionária nos preços do dia a dia da população americana, porque está faltando frutas, sobretudo, né? Frutas, café, carne e produto, carne, né? Proteína animal, né? Então, esse é o primeiro assunto dessa negociação e a tendência é que seja resolvida a favor do Brasil, né? Há um segundo assunto na pauta, que é o governo brasileiro quer a imediata suspensão de todas as punições na área judiciária, de assessores de governo, de ministros, em relação à Lei Magnitsky, né, que é absolutamente inadequada para esse tipo de caso, para essa punição, né, e também a volta dos vistos do pessoal de governo no Brasil e de seus familiares. Mas aí surgiu um terceiro ponto nessa agenda, além das terras raras, né, da exploração de empresas americanas que eles querem ter direito de lavra das terras raras brasileiras, por causa das jazidas de minerais que são usados em componentes de alta tecnologia, das plataformas de Big Techs, né? São outros assuntos que têm um diapasão. Esse é o terceiro ponto da pauta, mas surgiu o quarto, que é esse que você falou, da questão da guerra já em curso. Já há uma guerra fria, já se ouve o ronco, se ouve o sobrevoo dos bombardeiros B-52 na costa da Venezuela, na região do Caribe,
Ontem, o comandante militar da Frota Sul, que está fundeada no Caribe, na costa venezuelana, pediu demissão porque discorda do que vem sendo feito, o bombardeio que é criminoso a barcos que não é uma execução sumária de civis que estão naqueles barcos, que podem ser traficantes ou não, mas que vêm sendo assassinados pelo governo americano nesses bombardeios. E há uma iminente escalada que pode se levar a uma invasão terrestre inédita na América do Sul, uma invasão terrestre de tropas americanas a Caracas, a costa venezuelana, para depor um governo que é um governo autoritário, é um governo corrupto, é um governo autocrático, mas é um governo. Então, seria a morte dessa saída diplomática. E o presidente Lula, a chancelaria brasileira, se houver uma janela ainda para esse encontro pessoal, que ao contrário do que a Globo News, o G1 divulgaram ontem, dizendo que seria só em novembro e não seria na Indonésia, há ainda um ponto claro dessa conversa Lula-Trump ocorrer na Indonésia no fim da semana que vem. Isso me foi dito ontem pelo Palácio do Planalto, por pessoas do Palácio do Planalto que estão montando a agenda do presidente Lula. Essa conversa pode acontecer na Indonésia ainda, e se acontecer na Indonésia antes do programado bombardeio, que está ficando cada vez mais quente e evidente, do bombardeio americano à Venezuela, é muito provável que o presidente Lula coloque panos mornos nessa relação e viabilize uma retirada americana desse teatro de guerra, porque será um atoleiro para os Estados Unidos, assim como foram Vietnã, Camboja e Coreia, né, durante a Guerra Fria. Não é fácil, é uma aventura trágica para os Estados Unidos imaginar que eles poderão bombardear a Venezuela, que eles poderão invadir a Venezuela e que sairão facilmente disso que vai virar um atoleiro caribenho e amazônico para os americanos. Lula, valeu, muito obrigado, bom fim de semana para você, aproveita para descansar. Como é que tá a chuva em Brasília? Voltou essa semana, tá legal, né? Voltou, mas já foi embora. Já foi embora. Passou rapidinho, né? Mas vai chegar de novo, tá vindo uma frente fria power aí vindo do Paraguai. Vai dar tudo certo, vai chegar até aí, viu, Lula? Um abração para você. Maravilha, tá? Abraço, Fábio. Até Tchau, logo. Bom fim de semana. Gente, olha, tudo isso que o Lula falou tá hoje nas capas dos jornais como o New York Times, tá bom? Vou começar mostrando para vocês aqui uma matéria dizendo que, olha, estou aqui com o New York Times, você está vendo na sua tela, né? Aviões B-52 e helicópteros voando perto da Venezuela em demonstração de novas ameaças, né? Está na capa do New York Times, tá? Eu sempre falo aqui, são informações que não são do Partido Comunista Chinês, nem da blogosfera comunista brasileira, é do New York Times. Helicópteros voam perto da Venezuela em demonstração de ameaça. São esses helicópteros aqui, olha, estavam voando ontem a 150 quilômetros da capital Caracas, tá? Helicópteros Black Hawk. Vou ler aqui para vocês o lead da matéria. O governo Trump está aumentando drasticamente a pressão militar dos Estados Unidos sobre o governo Nicolás Maduro, presidente autoritário da Venezuela, que é como eles se referem ao Maduro, com uma demonstração dramática de ameaças aéreas nos últimos dias, enquanto o Pentágono organiza um grande aumento de tropas na região. Na quarta-feira, pelo menos 2 bombardeiros B-52 da Louisiana voaram durante horas ao longo da costa da Venezuela, no espaço aéreo internacional, no que um alto funcionário dos Estados Unidos chamou na quinta-feira de demonstração de força. Os B-52 podem transportar dezenas de bombas guiadas de precisão e também aquelas bombas estupidamente poderosas que foram usadas durante o ataque às instalações nucleares do Irã. Também nos últimos dias, uma unidade de aviação de elite de operações especiais do Exército tem realizado voos no sul do Mar do Caribe, pertinho da costa da Venezuela.
Helicópteros pertencem ao 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais do Exército e eles realizam missões de treinamento e não formalmente ensaios para uma ação militar dentro da Venezuela, disse uma autoridade americana, falando sobre condição de anonimato. Mas esse mesmo oficial relatou que a presença do regimento, relatado anteriormente pelo jornal Washington Post, pretendia fornecer ao presidente Trump, à medida que ele e sua administração aumentavam a pressão sobre os suspeitos de tráfico de drogas e sobre Nicolás Maduro, o líder autoritário da Venezuela. Ficou meio sem sentido esse parágrafo aqui, mas vocês entenderam, né? O oficial reconheceu que a presença desse regimento, então, é para pressionar o Nicolás Maduro. O que quis dizer esse parágrafo aqui mal traduzido? Na quarta-feira, o New York Times relatou que a administração Trump autorizou secretamente a CIA a conduzir ações na Venezuela, ações de sabotagem. A autorização é o passo mais recente na intensificação da campanha de pressão de Trump contra a Venezuela. Desde o início de setembro, as forças de operações especiais atingiram pelo menos 5 barcos. Hoje, de madrugada, teve mais um, tá? Teve mais um, a gente vai falar sobre isso já. Matando até antes desse último episódio agora, pelo menos 27 pessoas. Autoridades americanas deixam claro em privado que o principal objetivo de tudo isso que está acontecendo, sob o manto, sob a justificativa do combate ao tráfico de drogas, é nada mais, nada menos que a deposição de Maduro, tá? Agora, isso não se faz sem custo. Não se faz sem custo. Por quê? Porque matar inocentes sem provar que as ações cujos alvos são fustigados pela aviação norte-americana é crime, até numa guerra, né? Não se sabe exatamente o que ia nesses barcos, como é que o governo americano chegou a essas informações, ele simplesmente manda detonar e ali os restos afundam no oceano e ninguém jamais vai saber quem estava nos barcos, se o objetivo era traficar drogas, se era um barco de pesca, o que era aquilo, né? Em função digamos assim, dessa vertente sádica dessas ações trumpistas, isso já começa a gerar inconformismo no alto comando das Forças Armadas. Tanto que um comandante de toda a região sul, inclusive das águas do Caribe, das ações militares na América do Sul, pediu demissão. 1 ano e meio antes de completar um dos mandatos mais importantes, uma das missões mais importantes para os militares americanos. É esse aqui que está na tela, ele se chama Alvin Halsey, e aqui o jornal afirma, está saindo 1 ano e meio antes do fim do mandato, enquanto as tropas dele no Pentágono intensificam ataques no Mar do Caribe, né? E o que é que nos diz aqui, mais uma vez, o New York Times? O comandante militar que supervisionava os crescentes ataques do Pentágono contra barcos no Mar do Caribe, segundo o governo que contrabandeiam drogas, disse na quinta-feira que estava deixando o cargo, quinta-feira ontem. O oficial almirante Alvin Halsey está deixando seu emprego como chefe militar dos Estados Unidos. Chefe do Comando Sul, ele que supervisiona todas as operações da América Central e da América do Sul, embora o Pentágono tenha reunido rapidamente 10 mil soldados na região, no que diz ser uma grande missão antidrogas e antiterrorismo. Não ficou claro por que o almirante Halsey está partindo repentinamente, menos de 1 ano após o início do que normalmente é um trabalho de 3 anos e meio, na maior operação da carreira dele, que tem 37 anos de comando. Mas um atual e um antigo funcionário dos Estados Unidos, ambos falando sobre condição de anonimato, disseram que o almirante Halsey levantou preocupações sobre a missão e os ataques aos alegados barcos de drogas, né? E nesse último ataque dessa madrugada, houve pela primeira vez sobreviventes, porque antes os aviões americanos atacavam e simplesmente matavam todo mundo. Dessa vez não, foi diferente. A coisa não sei se por um descuido ou se por desejo mesmo de deixar, né, testemunhas dessa operação, dessa vez houve sobreviventes. A gente não sabe em que estado eles se encontram. Bom, dito isso, gente, vamos voltar aqui para o Noticiário Nacional. Eu vou chamar logo a Amanda Miranda. Gosto muito quando ela aparece aqui no jornal. Oi, Amanda, bom dia, tudo bem? E hoje, gente, a Amanda está no nosso site inteiro. Todas as matérias hoje são da Amanda, praticamente no site do CL, porque essa semana, aliás, parabéns, viu, Amanda? Ela fez ótimas matérias lá, mostrando primeiro a história da Júlia Zanato e do Zé Trovão, traficando dinheiro lá em Brasília através de emendas PIX para uma empreiteira que, atuando no município de Laguna, fazia obras contra a vontade do prefeito. E aí, né, briga entre irmãos, não é isso, Amanda?
e agora isso virou uma representação para se investigar a atuação de Zé Trovão e Ana Raio, ou seja, Júlia Zanata. Vai lá, Amanda, conta para nós isso aí. Bom dia, gente. Bom dia, Desperta. Muito bom estar aqui com vocês de novo. É uma pena não poder estar aqui todo dia, né, te fazendo companhia, mas... Olha, mas se quiser, pode, tá? Se quiser, pode. Eu sei. A gente tem conversado quase que diariamente. Eu sei que as portas e as telas estão abertas aqui. É só uma questão de logística mesmo, né? Mas essa questão da investigação, da representação da deputada Ana Paula Lima na PGR, né, no Ministério Público Federal, eu recebo essa notícia com uma dose bem grande de alívio, sabe? Porque quando o jornalismo atua para tentar descortinar questões que estão ocultas do interesse público e do grande público, a gente faz isso para provocar os órgãos de controle, né? Para provocar quem de direito possa estabelecer ações e medidas concretas que nos levem a resolver essas grandes questões. Como eu sou uma cria das redes sociais, né? Eu comecei a formar uma comunidade em torno das minhas apurações junto aos portais da transparência. Volta e meia eu sou questionada, tá, mas e o Ministério Público? Tá, mas e os órgãos de controle? E são respostas que raramente eu consigo dar para a comunidade, para a audiência, para as pessoas que me acompanham, porque esses órgãos, eles precisam ser provocados. E a função do jornalismo, ela também envolve provocar esses órgãos de controle, mas a partir das nossas reportagens. Quem tem que fazer acontecer, né, é o setor político, é a sociedade civil. O nosso trabalho, ele termina quando a gente consegue descortinar um fato, como é o caso dessas questões polêmicas aí envolvendo fraudes em contratos abastecidos com emendas PIX dos deputados Zé Trovão e Ana Raio e Júlia Zanata, e outros deputados também que eu menciono ali nas reportagens. Muito bom. Agora, resume para a gente, Amanda, essa história, para que as pessoas possam entender como é que as emendas, como é que o dinheiro saiu do bolso do contribuinte e chegou até uma empreiteira, né? Uma empreiteira queridinha desses deputados e de muitos outros, né? Porque só dá ela aí em Santa Catarina, não é isso? Uma empreiteira com contratos vultuosos também com o governo do estado, que eu ainda não cheguei lá, eu só vi a soma total no portal da transparência, no nosso governo do estado, que é bolsonarista, aqui em Santa Catarina também, né? Mas, basicamente, as prefeituras contratam as empreiteiras. No caso, a gente está falando de 2 prefeituras que têm contratos investigados pelo TCE, que é o caso de Laguna, e pelo TCU, que é o caso de Canelinha, que é aqui perto da Grande Florianópolis, aqui na região. Laguna é no litoral sul. E essas empreiteiras, elas estabelecem os contratos com as prefeituras, no caso de Canelinha, de forma muito controversa, porque Canelinha impõe ali, quando vai abrir o processo de licitação, que ela só vai contratar empresas que tiverem usina de asfalto a 25 quilômetros. Ou seja, super dirigido, né? Não, se você não tiver sua sede não for na avenida tal, número tal, você não pode participar da licitação. É mais ou menos isso, né? Exatamente. E isso está na investigação do TCU. O TCU pensa, poxa, isso aqui é uma forma de direcionamento, porque só essa empresa pode concorrer. E, ao mesmo tempo, a empresa começa a estabelecer uma série de aditivos nos contratos para aumentar o valor das obras. As obras que tinham um preço X, elas viram o dobro, o triplo de X, em função desses aditivos. E o que é usado para pagar esses aditivos? Verbas de emendas parlamentares que vêm desses deputados. Então, é um modus operandi, praticamente, né, que eu, embora esteja olhando só para essas emendas de Santa Catarina, mas eu tenho uma hipótese muito forte de que isso se repetiu em muitas localidades desse país imenso que a gente tem, né? E que a gente precisa começar a botar a mão nessa caixa preta de fato, e só os órgãos de controle e do judiciário é que vão conseguir fazer a gente ter uma noção exata do que aconteceu. Muito bom. Gente, a Amanda fala que ela é produto das redes sociais, mas ela é pós-doutora, tá? Em comunicação social. Então, vamos respeitar o currículo dela. Amanda, fala para nós aqui sobre aquele show do Zezé de Camargo e Luciano, que virou um comício praticamente a favor da anistia. 450 mil reais de cachê, né? Quanto é que é isso em relação ao orçamento do município?
Então, em relação ao orçamento, eu não fiz a conta, mas em relação à receita de turismo, a gente contabilizou ali 65% da receita de turismo. Porto Belo arrecada dinheiro para o turismo com os navios que atracam lá por perto, né? E a previsão de arrecadação para esse ano todo era de R$700 mil. No portal da Transparência está um pouquinho mais, está arrecadando um pouquinho mais do que isso. Ou seja, muito mais da metade do que foi arrecadado para o município em si, porque tem outras verbas que o município recebe da União também, né? Pode receber de emenda PIX, pode receber também de outras cotas de transferência especial, mas que o município arrecadou sozinho, ele consumiu mais da metade para pagar o show do Zezé de Camargo e Luciano. Eu não tenho absolutamente nada contra investimento público em cultura, muito pelo contrário, eu sou daquelas que quer que a cultura seja muito estimulada e eu sei o quanto os artistas precisam do incentivo do Estado. Mas a gente está falando aqui de mais um caso muito representativo da hipocrisia dos bolsonaristas. Porque lá em 21 de setembro, quando a gente teve aquela manifestação maravilhosa que em Copacabana reuniu grandes astros, estrelas, artistas da nossa MPB, eles foram para a rede social mentir que era a Lei Rouanet que estava bancando aquilo, né? Quando na verdade não tinha R$1 de investimento público. E nesse caso tem muito investimento público, né? E é um investimento aí que compromete a receita do estado, da cidade de Porto Belo, que é uma cidade pequena e uma cidade turística, e a prefeitura não quis me responder como ela vai fazer para investir em turismo agora que ela comprometeu boa parte da sua receita com esse show, né? Vai começar aí uma nova temporada. Porto Belo é uma cidade que recebe turistas do mundo inteiro, porque ela também recebe turistas de cruzeiros, né, de navios. E agora, será que usaram tudo para pagar o show? Fica aí a grande questão, né? Pois é, e a gente precisa sempre esclarecer, porque nunca é demais. Vai que tem algum bolsonarista aqui na nossa audiência, a gente contribui pelo menos com um pouco de informação do universo normal, não do universo paralelo, né? Gente, a Lei Rouanet é uma lei absolutamente séria. Ela permite que as empresas investam até 4% do imposto de renda, né? E ela audita esses eventos. Então, ainda que fosse Lei Rouanet, seria muito melhor do que pegar dinheiro do orçamento de um município pequeno e enfiar todo ele no rabo de um conjunto musical que está pago para fazer proselitismo político, que é o que aconteceu lá. Um comício a favor da anistia. Ninguém no Brasil fala mais de anistia, né, Amanda? E aí vem esse choro. Ah, mas é a Lei Rouanet, né? Então, vamos botar os pingos nos is, né, Amanda? E uma coisa muito importante também, que rodou muito nas redes sociais ontem, eu sou super a favor da Lei Rouanet, né? Eu acho que é um incentivo muito importante e a boa parte das pessoas não sabe ou finge não saber que são as empresas que financiam, né, os produtos culturais, os ativos culturais pela Lei Rouanet. E a Lei Rouanet está também sendo usada para financiar uma das maiores festas populares, que não é mais tão popular, porque hoje ela está muito direcionada para a elite, aqui em Santa Catarina, que é a Oktoberfest de Blumenau. Tá lá a logo do Ministério da Cultura e da Lei Rouanet, né? Então, quer dizer que para alguns eventos ela pode ser usada, mas para outros não, né? E no caso também sempre essa tentativa de distorcerem, de forçarem um discurso de que os artistas que apoiam um governo popular ou um governo de esquerda são artistas que estão sendo pagos, quando na verdade a gente sabe que essas manifestações são espontâneas, porque o nosso campo de artistas da MPB é um campo engajado desde as lutas anti-ditadura, né? Então, acho que foi muito representativo isso que aconteceu aqui, não só por ser no estado de Santa Catarina, que é um berço do bolsonarismo, não só por envolver um artista sertanejo, que é considerado também um campo muito afetado pelo extremismo e pela radicalização bolsonarista, mas especialmente por traduzir essas contradições do bolsonarismo, que eles querem que a gente não invista em cultura, mas se for para investir num sertanejo que usa a camiseta da anistia, daí pode. Porque isso realmente não é investir em cultura. Não é. Concordo, Bom, mas gosto não se discute, não estamos condenando quem gosta de música sertaneja. É o comportamento insidioso desses grupos aí, entendeu? Que abusam das prefeituras e com contratos milionários que muitas vezes prevê a devolução de uma parte do dinheiro que recebem, tá? Num exercício de corrupção que é manjado pra caramba, né? Você lembra dos aviões do forró e outros escândalos que nós tivemos no Brasil? Sempre assim.
cachês milionários e uma parte do dinheiro acaba voltando para a mão de quem liberou na prefeitura, né, Amanda? Sim, inclusive, o nosso colega, que tem um trabalho muito legal também no Instagram e no TikTok, que é o Thiago Foltran, que trabalha com informação política também, ele descobriu um contrato recente dessa mesma dupla que ganhou, que numa outra cidade no interior do Paraná cobrou 600 mil. Então, também existe uma diferença aí meio enigmática nos valores, né? De 450 para 600 mil, no fim das contas, Porto Belo pagou menos. Mas vai saber como acontecem essas negociações. A gente não tem licitação para esse tipo de contrato. Então, é tudo muito nebuloso, muito estranho, né? Muito bom. Amanda, parabéns. Hoje a Amanda Bamburro, que está no nosso site inteiro, é tudo matéria dela praticamente, tá? E o trabalho que ela vem fazendo. Só mais uma coisinha, como é que é ser jornalista, ter essa visão crítica do processo político num estado como Santa Catarina, Amanda? Como é que você passa aí os seus dias, hein? Então, tá cada vez mais difícil, né? A gente tem bons jornalistas aqui, mas os bons jornalistas, eles estão se escondendo porque temem perder seus empregos, perder seus contatos. E também a gente tem uma mídia que é muito dependente do orçamento público de comunicação, que está centralizado nas mãos de governador e prefeitos bolsonaristas. Então, é muito desafiador, né? Eu tenho tentado trabalhar e dar vazão para pautas em que eu consigo flagrar essa contradição do bolsonarismo, mas existem muitas outras pautas que chegam até mim e que infelizmente eu não consigo fazer, porque eu sou uma só, eu não sou uma redação, né? E agora com o suporte do ICL e todo o espaço que eu estou recebendo de vocês aqui, eu consigo dar uma vazão e uma dimensão muito maior para os absurdos que a gente tem. Então também é muito importante essa interlocução, esse lugar na mídia nacional, já que aqui a mídia local ela não tem trabalhado para expor essas contradições, porque é dependente dos recursos desse caixa que é muito influenciado pela lógica bolsonarista. Muito bom. Amanda, um beijo para você, obrigado, bom fim de semana, obrigado por estar presente aqui no Desperta, sempre que você produz alguma coisa muito relevante aí, e a gente espera que isso aconteça com cada vez mais frequência, tá bom? Obrigadíssimo. Obrigada, querido. Obrigada pelo carinho de sempre. Boa sexta para todo mundo. Bom final de semana, gente. Obrigado. Tchau, Amanda. Então tá aí, gente. Leiam no site hoje, no iclnoticias.com.br, as matérias que a Amanda está mandando para a gente, tá bom? Enquanto isso, vocês viram aí, né? É uma idiosincrasia. Esses mesmos moralistas que condenam a Lei Rouanet, que nem é aplicada, né? Para o caso, por exemplo, de artistas como Chico, Caetano e outros que eles deploram, esse moralismo não se aplica a contratações diretas de prefeituras, né? E bolsonarismo é mesmo um posto de contradições, né? E um posto de contradições que no plano do sistema de justiça brasileiro, cada dia que passa afunda mais. Temos aqui uma outra manchete para vocês. Olha aí, Moraes autoriza investigação sobre interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. É uma matéria da Agência Brasil, vou ler rapidinho aqui porque tem muita coisa para falar ainda e tempo zero, né? O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta quinta a reabertura do inquérito da Polícia Federal que investigou o presidente Bolsonaro. Ele atendeu a um pedido feito ontem pelo PGR Paulo Gonet. Em março de 22, durante o governo do ex-presidente, durante o governo Bolsonaro, tá? Essa PF, a mesma que está sendo investigada agora, concluiu que não havia ingerência nenhuma e pediu o arquivamento do caso, né? E isso tudo começa depois que Sérgio Moro pediu demissão do cargo de ministro da Justiça e insinuou, né, naquela oportunidade, que havia interferência do Bolsonaro. Depois o Moro, como é um sujeito que não tem nenhuma consistência, enfim, fala hoje uma coisa, amanhã fala outra, o Moro disse que havia essa interferência e isso acabou virando esse caso. E se o Moro falou, então tem que ir atrás mesmo, né? Mas na época a Polícia Federal disse que não havia nada. Agora, no entanto, a vaca está indo para o brejo novamente, tá bom? Vamos mais aqui. Olha, rumores da aposentadoria da ministra Carmen Lúcia andaram fervilhando aí no ambiente político e ontem ela disse que não, tá? Não vai sair não vai dar ao Lula o gostinho de nomear seu 12º ministro do Supremo. Está aqui manchete no Valor Econômico, Carmen Lúcia diz que não pretende se aposentar tão cedo e que ainda há muito a conquistar em direitos e igualdades, tá? Aqui a nossa ministra, Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia do Supremo disse nesta quinta-feira que não pretende se aposentar tão cedo e afirmou que ainda há muito a ser conquistado no campo dos direitos e da igualdade. O que ela falou?
Antes disso, eu não penso em me aposentar tão cedo. Eu acho que há muitas mudanças, mas ainda estamos longe do que queremos em termos de direitos das pessoas, afirmou a ministra durante o evento Sempre um Papo aqui em São Paulo, lá no Sesc de Pinheiros. Declaração dada no momento de expectativa sobre quem o presidente Lula vai nomear para a vaga do ministro Barroso, que amanhã deixa de ser ministro, formalmente, vira ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês sabem que os mais cotados são o Jorge Messias, o advogado-geral da União, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, correndo por fora ali, apoiado pelo senador Davi Alcolumbre, e o Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Mas é fato, e hoje o Lula Costa Pinto me disse aqui mais cedo, que ele mesmo não acreditava na unção do Jorge Messias, o famoso Bessias. Mas agora, ele ontem teve uma reunião no Palácio do Planalto e uma fonte dele, que é uma fonte muito qualificada, contou que a nomeação é mesmo do Messias e está certa essa nomeação, tá? E aí fica, né, a pressão do lobby feminino sobre o presidente da República. Por quê? Porque ele, de fato, esqueceu a diversidade, né, como critério norteador desse tipo de nomeação. Vamos caminhar com o noticiário? Olha só, a matéria no blog do Fausto Macedo, de duas feras do jornalismo, que são o Marcelo Godoy e o Fausto Macedo, dando conta para a gente, olha aqui, ó, de um outro escândalo, né, que vincula bancos ao PCC. Mudança numa lei de câmbio anistiou 5 bancos que vinham sendo investigados por lavagem de dinheiro do PCC e também do Hezbollah. Uma alteração retirou da Polícia Federal o principal argumento para solicitar a punição dos envolvidos no esquema bilionário de evasão de divisas. Os bancos negam irregularidades. O BC diz que a nova lei aumentou a responsabilidade das instituições sobre a avaliação interna de riscos em caso de prevenção à lavagem de dinheiro. Ou seja, quem vai financiar os bancos, quem vai fiscalizar os bancos, são os próprios bancos, tá? Olha, a matéria nos dá conta aqui de que esses bancos que vinham sendo investigados eram Master, tá? Esse enroladíssimo aí, né? Está num processo de muita dificuldade, estava sendo negociado com o BRB, a venda dos ativos desse Master para o BRB não foi autorizada, né? O Genial, aquele Genial da pesquisa Genial Quest, que é um banco que aparece nas denúncias de lavagem de dinheiro e gestão de fundos do PCC, o Travelex Banco de Câmbio S.A., o Banco Santander e o Haitong Banco de Investimentos do Brasil S.A. Outros 4 bancos e uma corretora de valores se recusaram a entrar na operação e denunciaram o esquema PF. Quer dizer, foi gente do próprio mercado financeiro, tá bom? Procurados, os bancos negaram envolvimento. E aqui a matéria explica que o processo de mudança da legislação cambial ocorreu em paralelo ao avanço dos trabalhos da Polícia Federal. A investigação da PF começou em janeiro de 2020 e deu origem à Operação Colossos, tá? Então tá dito aí o que precisa sobre isso. Leiam no blog do Fausto Macedo, do Jornal Estado de São Paulo, para você saber a informação na íntegra, tá? O Platô BR nos informa que o Planalto está apostando em 2 projetos para reduzir benefícios fiscais, como forma de financiar a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, né? Mas a matéria já começa aqui ressaltando no intertítulo que depende da boa vontade de Alcolumbre e Mota para aprovar propostas que caíram com a MP 303 que caducou, né? Então, vamos ler aqui um trechinho do lead para você se orientar e eu já preciso começar a ir para o encerramento do programa. Assim que perdeu na Câmara a votação da MP 303, o governo passou a traçar um plano para arrecadar os 35 bilhões. Nessa semana, os 2 presidentes deram sinal de que se empenharão na ajuda, presidentes da Câmara e do Senado. O Alcolumbre adiou 2 votações importantes do Senado para dar tempo ao governo para negociar. Atendendo ao governo, ele atuou para adiar a votação da LDO 2026, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, e cancelou a sessão do Congresso destinada a apresentar vetos do presidente, que era outro assunto que incomodava profundamente o governo nesse momento. No pacote de vetos estava um projeto que altera regras de licenciamento ambiental de interesse direto do Alcolumbre, portanto, aqui a gente pode enxergar, né, sinais evidentes de um certo sacrifício do Alcolumbre, que virou, talvez, o maior defensor da exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. Mota também emitiu sinais de alinhamento com Lula e recebeu do governo um pedido para acelerar a tramitação de propostas elencadas para compensação. 2 textos que alteram benefícios fiscais foram destacados pelo governo.
Um dele, de autoria do líder do governo na Câmara, Josué Guimarães, estabelece a redução linear de incentivos tributários, que pode render 19,7, quase 20 bi em receitas, né? E outro montante ainda não estimado, pode ser assegurado com o PLP 41/2019, do senador Espiridião Amin, que cria critérios objetivos para concessão, alteração, avaliação periódica de benefícios de natureza tributária, tá? E assim, acabou meu tempo, preciso convidar vocês para a festa de aniversário dos 5 anos do ICL. Eu já disse aqui essa semana, né, que a gente está completando esses 5 anos aí, 5 anos vitoriosos e virtuosos, né? E que nós jornalistas, gostamos de celebrar, porque foi exatamente aqui no ICL que a gente encontrou o espaço dos sonhos para fazer um jornalismo que nos permite não ter um script, não ter ordens editoriais, não ter que ler aqueles editoriais odiosos, onde os patrões impõem a sua vontade à guisa, né, da vontade de uma pessoa jurídica, que é a empresa de comunicação. Então nós estamos fazendo 5 anos, é super importante essa data, o ICL já provou que veio para o Brasil e a gente gostaria muito de receber a sua ajuda para o financiamento da nossa atividade. A empresa hoje tem muitos funcionários, são quase 500 funcionários, né? Todos eles trabalhando para prover a melhor informação para você, a mais livre e a mais crítica informação e mais responsável. Não por acaso o ICL é o sucesso que é. E se você quiser nos dar um presentinho, vai aqui, olha, no despertaicl.com.br, despertaicl.com.br e fica sócio vitalício da gente, tá? Você está fazendo um grande investimento em você mesmo, tá? Porque hoje informação mais do que nunca é uma arma de defesa da cidadania e da vida e da democracia. Olha, bom fim de semana para você, obrigado pela sua audiência, a gente se encontra aqui segunda-feira para ver como é que ficou o mundo depois deste fim de semana que promete ser tenso no Caribe e também no Brasil. Tchau, obrigado pela audiência. Don't waste my time. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá.